Olá, aqui é a doutora Nídia de Paula e antes de começar eu quero te pedir algo muito simples. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer a fé e voltar a enxergar possibilidades onde hoje só vê limites. Porque talvez essa mensagem seja exatamente a lente que alguém precisa para olhar a vida de uma forma diferente. Hoje eu quero falar sobre um versículo que muita gente conhece, mas talvez ainda não tenha compreendido em profundidade. Está em Hebreus 11:1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse texto é extraordinário. Ele não diz que a fé é apenas uma esperança. Ele não diz que a fé é apenas um desejo. Ele não diz que a fé é uma emoção passageira. Ele diz que a fé é certeza. E mais do que isso, ele diz que a fé é prova das coisas que ainda não se veem. Isso significa que existe uma dimensão da vida que os olhos físicos ainda não conseguem enxergar, mas que a fé já consegue acessar. E aqui começa uma grande mudança de consciência, porque muitas pessoas pensam que só podem acreditar depois que veem. Mas a Bíblia nos ensina o contrário. A fé vê antes, a fé se posiciona antes. A fé agradece antes. A fé age antes de todos os sinais estarem completamente visíveis. Florence Scovel Shinn falava muito sobre este princípio. Ela dizia que muitas coisas que chamamos de impossíveis, entre aspas, talvez estejam apenas invisíveis aos nossos olhos naquele momento. E eu quero trazer isso para uma linguagem cristã, madura e prática. Não estou falando de negar a realidade, não é isso. Não estou falando de fingir que não existe problema. Não estou falando de ignorar uma dívida, um diagnóstico, uma crise familiar, uma dor emocional ou uma fase difícil. Como médica, eu jamais diria para alguém negar sintomas, abandonar tratamento, desprezar acompanhamento ou viver apenas de frases bonitas. Fé não é negar a realidade. Fé é olhar para a realidade sem esquecer que Deus também está agindo além daquilo que os olhos conseguem ver. Fé é fazer a sua parte, buscar ajuda quando necessário, cuidar do corpo, organizar a vida, tomar decisões responsáveis e ao mesmo tempo confiar que Deus pode abrir caminhos que a sua mente ainda não consegue imaginar. Em Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é uma lente espiritual. E sem essa lente, a pessoa olha para a própria vida e só vê o que falta. Vê a conta atrasada, a porta fechada, corpo cansado, o relacionamento ferido, o projeto parado, vê a oportunidade que ainda não chegou. Mas quando a fé começa a ser ativada, a pessoa passa a enxergar de outra forma. Ela continua vendo os desafios, mas começa a perceber também possibilidades. Ela continua vendo o problema, mas começa a ouvir direção. Ela continua vendo o cenário difícil, mas começa a sentir paz para agir. A fé não muda apenas o que você espera. A fé muda como você enxerga. E quando a sua visão muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus caminhos começam a mudar. Imagine uma sala escura. Dentro dessa sala existem móveis, portas, objetos, caminhos. Mas você não consegue enxergar nada. E se alguém acende a luz não cria os móveis. Ela apenas revela o que já estava ali. A fé funciona assim. A fé acende uma luz interna. Ela revela possibilidades que já estavam disponíveis, mas que o medo não deixava você perceber. Ela revela pessoas que Deus pode usar. Ela revela ideias que estavam adormecidas. Ela revela caminhos que você ignorava. Ela revela dons que você enterrou. Ela revela recursos que você achava que não existiam. Por isso, muitas vezes o milagre começa não quando tudo muda por fora, mas quando algo acende por dentro, quando a fé deixa de ser uma frase e passa a ser uma lente. Agora eu quero te mostrar 3 camadas dessa lente da fé.
A primeira camada é a declaração do já. Essa é uma das partes mais difíceis porque a mente humana quer ver para crer, mas a fé aprende a declarar antes de ver, não de forma irresponsável, não de forma fantasiosa, mas de forma alinhada à palavra de Deus. A declaração do já é quando você diz: Deus já está trabalhando, meu caminho já está sendo preparado, a provisão de Deus já está em movimento, a sabedoria que eu preciso já está sendo derramada, a direção já está chegando, a porta certa já está sendo alinhada. Isso não é arrogância, isso é fé. É uma forma de dizer: eu não vou esperar ver tudo resolvido para confiar que Deus está comigo. Não. A esperança diz: talvez aconteça. A fé diz: Deus já está agindo. A esperança olha para o futuro com dúvida. A fé se posiciona no presente com confiança. E essa mudança é poderosa. A segunda camada é a gratidão antecipada. A gratidão antecipada é agradecer antes de ver o resultado completo. É dizer: Pai, obrigada, porque o Senhor está cuidando. Obrigada, porque mesmo que eu ainda não veja, eu sei que o Senhor está trabalhando. Obrigada, Senhor, porque a resposta certa está sendo preparada. Obrigada, porque esta fase não vai me destruir, ela vai me amadurecer. Quando você agradece antes de ver, você educa sua mente a sair do desespero e entrar na confiança. E isso tem um impacto espiritual e emocional. Uma pessoa em gratidão respira diferente, decide diferente, dorme diferente, cuida melhor de si, percebe oportunidades que antes passavam despercebidas. A gratidão reorganiza o coração. A gratidão não é apenas uma palavra bonita. Ela enfraquece a ansiedade, ela muda o foco, ela abre espaço para a paz. E a terceira camada é a ação alinhada. E essa camada é essencial, porque fé sem ação vira discurso. Em Tiago nos ensina que fé sem obras é morta. Então, se você declara fé, você também precisa agir em coerência com essa fé. Mas atenção, a ação alinhada não é ação desesperada. Não é correr por medo, não é tentar forçar a porta, não é se humilhar por oportunidade, não é tomar decisão no pânico. Ação alinhada é o passo que nasce da paz, é aquela ideia que vem com clareza, é aquela conversa que você sente que precisa ter, é aquele currículo que você precisa enviar, é aquele exame que você precisa fazer. É aquele pedido de perdão que você precisa liberar. É aquela organização financeira que você vem adiando. É aquela mudança de hábito que Deus já vem te mostrando há muito tempo. É aquele projeto que está no seu coração e você sabe que precisa começar. Muitas pessoas pedem direção, mas ignoram os pequenos impulsos de sabedoria que Deus coloca no dia a dia. A fé abre os olhos, a gratidão abre o coração, mas a ação alinhada coloca os pés no caminho. E é assim que o invisível começa a se tornar visível. Agora eu quero te entregar uma declaração simples baseada nessas 3 camadas. Repita comigo se fizer sentido para você. Eu vejo com os olhos da fé aquilo que Deus já está preparando para mim. Eu agradeço por cada bênção que se aproxima e ajo em harmonia com a direção do Senhor. Essa frase tem 3 partes. Eu vejo com os olhos da fé. Isso significa que eu não vou limitar minha vida apenas ao que os olhos físicos conseguem enxergar. Aquilo que Deus já está preparando para mim. Isso significa eu confio que Deus trabalha nos bastidores. Eu agradeço por cada bênção que se aproxima. Isso é gratidão antecipada. Eu ajo em harmonia com a direção do Senhor. Isso é responsabilidade, é movimento, isso é fé com maturidade. Agora, eu quero que você pense na sua vida. Talvez exista uma área em que você só esteja enxergando cinzas.
Talvez uma perda, uma fase de reconstrução, um diagnóstico, uma dívida, um relacionamento ferido, um projeto que parece ter acabado, uma porta que se fechou, uma sensação de vazio e talvez você esteja dizendo, doutora Nídia, eu não consigo ver nada de bom nisso. Eu entendo. Existem fases em que a dor parece apagar a visão. Mas eu quero te lembrar, aquilo que foi perdido no visível não significa que Deus perdeu o controle no invisível. O que é visível pode ser abalado, mas Deus continua sendo fonte. Deus continua sendo direção e Ele continua abrindo possibilidades. Às vezes, quando a vida ela tira de nós uma visão antiga, Deus começa a formar uma visão nova. Nem sempre a reconstrução vem do jeito que imaginamos, mas muitas vezes ela vem melhor, mais madura, mais alinhada, mais verdadeira, mais conectada ao propósito. Eu me lembro de uma história contada nos ensinamentos de Florence sobre uma mulher que havia perdido quase tudo em um incêndio. Tudo aquilo que seus olhos podiam ver parecia destruído. A casa, os objetos, as lembranças, a segurança. Mas ela precisou aprender algo profundo. O suprimento de Deus não se limita ao que foi queimado, perdido ou interrompido. Quando ela começou a olhar com fé, percebeu caminhos que antes não enxergava. Uma pessoa que poderia ajudar com o seguro, uma oportunidade de recomeço, um programa de apoio, por exemplo, um trabalho que surgiu, peça por peça, a vida começou a ser reconstruída. Isso nos ensina algo muito forte. Às vezes a fé não revela tudo de uma vez, ela revela o próximo passo, depois o próximo passo e depois o próximo. E quando você olha para trás, percebe que Deus estava montando um novo caminho, com peças que você nem sabia que existia. Isso é muito lindo. Isso é emocionante. Talvez hoje você não precise enxergar o caminho inteiro. Talvez precise apenas enxergar o próximo passo e dar esse passo com fé. Outra história fala de um homem que tinha trabalho, família, saúde, rotina, mas sentia um vazio profundo. Ele não estava em crise externa, mas estava desconectado por dentro. E muitas pessoas vivem assim. A vida parece funcionar, mas a alma sabe que existe mais. Eu tenho muitos pacientes no meu consultório assim. E esse homem, ele começou a enxergar pela fé algo que havia enterrado, que era um talento. Ele sabia trabalhar com madeira, sabia criar peças, mas havia deixado esse dom adormecer. Quando retomou esse talento, primeiro nos fins de semana, depois compartilhando com amigos, portas começaram a se abrir. O que era invisível se tornou uma nova fonte de renda. Mas, antes de virar resultado, precisou voltar a ser visto por dentro. Isso também é fé. Fé para enxergar dons que você esqueceu. Fé para reconhecer capacidades que a rotina enterrou. Fé para admitir que Deus colocou sementes aí dentro de você que ainda podem florescer e não importa a sua idade. Agora eu quero te fazer algumas perguntas, se você me permite. O que em você está invisível, mas ainda está vivo? Outra pergunta. Qual dom você enterrou? Qual sonho você abandonou porque achou tarde demais? Qual direção Deus já sussurrou, mas você ignorou por medo? Qual passo simples pode ser dado hoje? Às vezes, a resposta que você espera não vem como um grande milagre externo. Vem como uma ideia, uma coragem, uma conversa, um recomeço, uma decisão, uma disciplina, uma cura emocional, uma organização, uma porta pequena. Mas uma porta pequena, quando vem de Deus, pode abrir um caminho enorme. Então, a partir de hoje, eu quero te propor uma prática. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de encher de preocupação, pare por alguns minutos. Coloque a mão no seu coração. Respire fundo por 3 vezes.
e declare: Senhor, eu vejo com os olhos da fé aquilo que o Senhor já está preparando para mim. Eu agradeço por cada bênção que se aproxima e ajo em harmonia com a tua direção. Depois disso, fique atento ao longo do dia. Atento às ideias, às conversas, às oportunidades, atento à paz, às pequenas direções, atento ao que Deus pode estar mostrando para você de forma simples. E à noite, antes de dormir, você vai repetir: Pai, obrigado porque o Senhor continua trabalhando, mesmo quando eu descanso. Isso é fé madura, fé que declara, fé que agradece, fé que age, fé que descansa. Agora eu quero orar com você. Pai amado, hoje eu entrego ao Senhor a minha visão. Muitas vezes eu olhei para a minha vida apenas com os olhos do medo. Vi apenas o que faltava, vi apenas o que ainda não chegou, vi apenas o que perdi, vi apenas o que parecia impossível. Mas hoje eu peço, acende em mim a luz da fé. Dai-me olhos para enxergar o que o Senhor está preparando. Dai-me sensibilidade para perceber os caminhos que o Senhor está abrindo. Dai-me sabedoria para reconhecer oportunidades certas. Dá-me coragem para agir quando o Senhor me direcionar. Dá-me paz para não correr por desespero. Dá-me maturidade para esperar sem desistir. Dá-me disciplina para fazer a minha parte. Hoje eu declaro que não caminharei apenas pelo que vejo, caminharei pela fé. A fé que não nega a realidade, mas confia que o Senhor é maior do que ela. A fé que não foge da responsabilidade, mas age com sabedoria. A fé que não vive em pânico, mas descansa na tua presença. Eu agradeço pelas bênçãos que se aproximam, agradeço pelas portas certas que se abrirão, agradeço pelas ideias que chegarão, agradeço pelas pessoas que serão alinhadas, agradeço pelos recursos que serão organizados, agradeço pela cura interior que já começou, agradeço pela reconstrução que o Senhor está fazendo em mim. Que eu veja com os olhos da fé, que eu haja com responsabilidade, que eu caminhe com coragem e que eu descanse com confiança. E que tudo aquilo que o Senhor preparou para mim se manifeste no tempo certo, da forma certa e com paz. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo. Talvez nada tenha mudado ainda do lado de fora, mas se a sua visão mudou, algo muito importante já começou, porque antes de uma nova realidade se manifestar, muitas vezes Deus forma uma nova forma de enxergar. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que ainda não se vê. Então hoje, escolha enxergar com os olhos da fé. Escreva nos comentários: eu vejo com os olhos da fé. Escreva como uma decisão, como quem declara: eu não vou mais olhar para a minha vida apenas pelo medo. Eu escolho olhar com fé, gratidão e direção. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa recuperar a visão espiritual. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo as mensagens de fé, saúde emocional, propósito e transformação. Eu sou a doutora Nídia de Paula, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua saúde, sua mente, seus projetos e seu propósito. E que a partir de hoje você comece a enxergar aquilo que Deus já está preparando para você. Amém.